Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Já posso chamar queridos alunos e amigos. De volta, pensei fazer agora mais uma aula, a terceira aula do dia, porque depois vou me preparar para as homilias de amanhã. Amanhã tenho 4 missas, 7 horas da manhã aqui na Matriz, 10 horas aqui na usina, a comunidade de São Judas Tadeu, que é a usina Trapiche, às 4 horas no convento de Santo Antônio, onde tem as irmãs da Fraternidade O Caminho, e a última às 19 horas aqui também na Matriz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, já estamos no 4º artigo, da nosso credo, nosso símbolo apostólico, o 4º artigo. Lembrando que o curso é sobre doutrina cristã, e são 12 artigos do símbolo apostólico do nosso credo, portanto. Então, boa noite, Maria da Paz, Sandra Silva, Jeane, boa noite, os que vão entrando aqui, José também está aqui, Boa noite, Deus abençoe. Andréia Santos também está chegando, Sandra, então boa noite, vamos compartilhando, Vamos evangelizando. Deus te abençoe, Andréia Santos. Podemos começar? Então, neste artigo vamos ver os pontos, os inimigos de Jesus, a oração do horto, a coordenação, caminho do Calvário, agonia e morte e a sepultura, fazem parte dos conteúdos dentro deste artigo, E é bom porque este curso vai complementar o curso do Catecismo da Igreja Católica, que também é doutrina cristã, mas aborda outras perspectivas, dentro da tradição da Igreja, fundamentado nas Sagradas Escrituras, a partir do magistério, mas tem uma outra abordagem, um outro olhar, é justamente a partir do Concílio Vaticano II. Essa doutrina cristã é um apanhado de toda a história da nossa Igreja, passando assim fundamentado dentro dos concílios, dos sínodos que houveram, e os dogmas, aquilo que a Igreja foi sendo construída e foi construindo. Salve Maria, ela diz boa noite, ela é de Ribeirão. Vamos avante. Então, os inimigos de Jesus. Jesus era o Messias prometido, ungido do Pai, o Christos, como chamam os gregos. Devia resgatar os homens da escravidão do pecado e do demônio, reconciliá-los com Deus, ensinar-lhes o caminho do céu e os meios para consegui-los. Veja, o nome de Jesus, dentro dele, está a missão dele, Salvador. E ele veio justamente para isso,
como nós, não é? Estamos e vimos neste parágrafo, não é? Veio para nos libertar da escravidão do pecado, veio para nos exorcizar, não é? Afugentar os demônios. E é interessante aqui, porque nós pensamos que a ação do demônio só é a ação extraordinária, né? De possessão, de opressão, de obsessão, né? De infestação. Veja, e a ação ordinária, portanto, atual e cotidiana do demônio é o pecado. É a ação ordinária dele. Veja, se ele nos seduz, como seduziu Eva e Adão ao pecado, ele nos tira a graça atual. E perdendo a graça atual, perdemos a graça santificante. Nos afastamos de Deus. Ficamos vulneráveis e presas fáceis, não é? Para que ele nos faça ganhar o inferno e perder o céu. Tanto é que nós encontramos esse fundamento nos padres do deserto, na patrística e no período ali dos padres do deserto, que eram chamados terapeutas do deserto, né? E os padres do deserto, eles chamavam de cada pecado, né, cada paixão e cada vício de um demônio. Davam o nome, né, para poder superar, para poder exorcizar. É praxe, né, conhecido de todos, que quando o demônio, o espírito, ele né, se revela pelo nome, é porque já está para sair. Então, dar nome é ter posse, dar nome é conhecer. Então, fica mais fácil de superar, não é? De aguentar. E davam também 2 conselhos. Veja, evitar as ocasiões de pecado e, quando não puder, porque armaram cilada, fugir, correr. Não é? Sinal de coragem, corajoso é correr de todas as ocasiões. Certo? Vamos avante. Então veio também para nos reconciliar com Deus. E fizeram uma pergunta ontem, não é? Se confessar a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E eu dei a resposta que todos os dias nós devemos, né, nos confessarmos a Deus. Mas nós católicos, cristãos católicos, temos um sacramento, uma via rápido, né, um trem-bala, um jato, né, um foguete, vamos dizer assim, e a gente na velocidade da luz para ser perdoado, para ser abraçado nos braços da misericórdia, que é o sacramento da confissão. Tá certo? Não é por mim mesmo, porque eu estou com peso de consciência, estou com remorso, estou angustiado, estou triste, estou doente, então eu reconheci, eu peço perdão, e Deus que me conhece, Deus que me ama, que é misericórdia, não é assim, não é? Hoje, a mentalidade daqueles que não são doutrinados, no sentido, quando a gente chama doutrinado, não é ser castrado, veja, não é ser tolhido na liberdade. Doutrinado é aquele que conhece a sua doutrina, e por conhecer a sua doutrina, ele, por ser inteligente, ela, por ser inteligente, não é? Aproveita, usufrui do que tem. Nós, na nossa Igreja Católica, temos todos os instrumentos, todos os meios para sermos salvos. E porque não conhecemos, às vezes, a dureza do nosso entendimento e o fechamento do nosso coração, nós relativizamos, nós menosprezamos. E aí dançamos, né, sem música, né? Dançamos sem música. Vamos lá? Vamos para o... Veja, os hebreus esperavam também pelo Messias, mas faziam dele ideia errada, supondo que os devesse libertar do jugo dos romanos,
e estabelecer um reino terreno mais esplendoroso que o de Salomão. Não é? Sabemos que os judeus ainda hoje esperam o Messias, mas na época de Jesus existia uma classe, um partido chamado os Zelotas, né? Que acreditavam que Jesus vinha como um revolucionário, não é? Vinha como, de fato, um rebelde, um justiceiro que ia fazer um grupo ao seu redor para combater o Império Romano. Ou seja, era um salvador só para aquela época, não é? Era um salvador, porque depois que vencesse o Império Romano, e aí, o que fazer mais? A fé não teria chegado até nós, tá certo? Foi quando eles queriam enquadrar Jesus na mesma perspectiva que outros também. Por exemplo, Barrabás era além de ser um ladrão, não é? Um assassino, era um revoltoso, não é? Que soltaram Barrabás, que o nome Barrabás quer dizer filho do pai, não é? E depois Teudas foi também um grande revoltoso, rebelde, revolucionário, não é? Judas, não o Iscariotes e nem o Tadeu, mas um outro Judas. Tanto é que Gamaliel disse, olha, assim como se levantaram movimentos de Teudas, de Judas, não é? Que se acabaram, esse movimento aí desse Jesus, se for do homem, se acaba, mas se for de Deus, ninguém acaba. Então, queriam enquadrar Jesus. Era também o Messias esperado. Que para nós, esse Messias esperado, veja, mostrou a grande revolução do amor, a grande revolução da caridade, a grande revolução da misericórdia, do perdão. Esse Jesus mostrou, não é? Uma grande expressão do Antigo Testamento e de uma mulher, quando sabe da morte de Jesus, disse, ele passou a vida fazendo o bem. E isso é extraordinário. Jesus, na pregação, não deixava de combater fortemente o vício e de desmascarar a hipocrisia das várias seitas que denominavam na Judéia, na verdade, dominavam na Judéia e especialmente a dos fariseus, que quer dizer separados. E aqui é interessante que, sobretudo, este grupo, esse partido, não é? Que era partido político, era partido econômico e partido também religioso, não é? E judiciário também. Se a gente for falar em sinédrio, não é? O sinédrio tinha essa expressão. O sinédrio era composto pelos fariseus, os saduceus, os escribas, os anciãos, os sacerdotes. Não é? Escriba quer dizer mestre e doutor da lei. Veja, os sacerdotes. Tanto é que nos 3 anúncios da paixão, não é? Jesus diz, eu vou ser pego pelos fariseus, veja, pelos sacerdotes, doutores, que também existiam escribas fariseus, e anciãos. Quem era o ancião? Os anciãos eram latifundiários da época. Eram homens, não é? Que tinham um poder aquisitivo, econômico, portanto. Veja, e aqui os fariseus foram aqueles que perseguiram ferrenhamente, não é? Tem alguns que eram admiradores de Jesus, Nicodemos, não é? José de Arimateia, eram os admiradores de Jesus. Mas Jesus não poupou palavras para repugná-los, né? Como hipócritas. Este foi o mais leve, hipócrita, mas raça de víboras, raposa, sepulcro caiados, que os homens andam por cima
de cadáveres, eles não sabem aonde estão andando. Jesus não poupou, de fato, palavras nem salivas contra estes falsários. Enquanto aparentavam estes máximo respeito à lei, eram no coração cheios de vícios, de modo tal que o Senhor lhes chamou sepulcros caiados. Ou seja, o Senhor não admitia pro forma, não é? O Senhor não admitia, de fato, inverdades ou meias-verdades. O Senhor chamava para o radicalismo do segmento, da transparência, da honestidade, da justiça e da verdade. Eles queriam, e sobretudo eles que se faziam de religiosos, muitas vezes eram mestres e doutores da lei que interpretavam, e ensinavam o povo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado os livros mosaicos, os livros de Moisés. Vamos avante? Foram eles precisamente que, aliados aos grandes da nação, sacerdotes e escribas, decidiram matar a Jesus. E o povo, fácil em deixar-se arrastar e muito débil, embora amasse e seguisse a Jesus, de quem fora tão beneficiado, deixou-se vencer e chegou a pedir a morte do benfeitor. Isso está claro, né? E a imagem que expressa, não é? Que ilustra esse contexto é justamente, veja, Jesus quando entra em Jerusalém, aquela entrada triunfante, mesmo sendo no burrico, mas em triunfante, que as pessoas cantam Hosana nas alturas ao filho de Davi, as pessoas pegavam ramos de palmeiras e colocavam seus próprios mantos para que Jesus passasse, veja, um tipo de tapete. Tapete, a gente coloca a passadeira nas missas solenes, nas festas, não é? Mais solene. Corpo Christi, por exemplo, a gente costuma fazer tapetes para o Santíssimo passar. Então, acolheram Jesus de forma triunfal, magistral. Mas a poucos metros tinha o palácio de Pilatos. Veja, a poucos metros, o mesmo povo que gritava Hosana nas alturas ao filho de Davi e o aclamava com ramos de oliveira, foi o mesmo povo que disse: crucificam, 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 queremos Barrabás e mata Jesus. Ilustra aqui, não é? O mesmo povo, como diz o autor, não é? O Monsenhor Francesco Capucci, ele diz justamente que o povo que foi beneficiado, o povo que comeu pão do milagre, peixe, o povo que viu Jesus andar sobre as águas, o povo que foi curado, o povo que foi liberto, exorcizado, este mesmo povo. Vamos avante. Foram eles, não é? O Filho de Deus se encarnara para sofrer e morrer pelos homens, a fim de satisfazer a divina justiça, ofendida pelo pecado, e de par em par nos reabrir as portas do céu. Como chegara ao tempo estabelecido pelo Pai, deixou que a malvadez dos inimigos, a que outras vezes se subtraíra, tivesse livre curso contra ele. Por quê? Porque foi para isso que ele veio. Foi a sua missão. Não é? Lembremos aqui 3 episódios. Lembremos aqui, não é? Do contexto, fundamento bíblico.
né? No primeiro anúncio, logo que depois que Pedro disse, diante da pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Não é? Elias, é Jeremias, veja, é João Batista ou algum dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Depois Jesus disse o quê? Não é? Eu irei para Jerusalém e lá ser pego pelos mestres da lei, pelos sacerdotes e anciãos do povo. Pedro disse o quê? Longe de ti, Senhor, acontecer tais coisas. Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, tu pensas como homem. Veja. Então, todos que queriam, veja, de forma mais generosa. Pedro amava tanto o Senhor que não queria vê-lo, né? De forma bondosa. Mas, como dizem aqui no Nordeste, não é? De boas intenções o inferno está cheio. Jesus não admitia que ninguém atrapalhasse a sua missão, mesmo para defendê-lo, certo? O próprio Pedro, veja, não é? Lá no Horto das Oliveiras, quando o soldado Malco, assim diz a tradição, o nome do soldado, foi prender Jesus, Pedro puxa a espada da bainha e corta-lhe a orelha. Jesus pega a orelha do soldado Malco, coloca no lugar, não é? E diz, Pedro, guarda a tua espada na bainha. Veja, porque se eu quisesse, daria ordem aos meus anjos e eles viriam para me defender. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Foi justamente para este momento que eu vim de Jesus, né? E a hora de Jesus, o Evangelho de João escreve, a hora de Jesus. Lá, em João capítulo 2, versículo 5, mulher, não chegou minha hora. Quando Nossa Senhora, lá na bodas de Caná, ela intercede porque falta vinho para os noivos. Ele diz que não chegou a hora. Que hora é? A hora da cruz. A hora de ser crucificado. E esta hora é a hora da plenitude. Essa é a hora da redenção. Essa é a hora da salvação. Essa é a hora de glorificar o Pai. Chegou minha hora de glorificar o Pai. Ele diz isso na Santa Ceia, né? Quando celebra a primeira missa e perpétua missa. Vamos avante. Então, o segundo ponto, né? O primeiro ponto, os inimigos de Jesus, desse quarto artigo da fé. O segundo ponto é Jesus, a oração do horto, não é? E o horto nós sabemos aonde é. É o Getsêmani, ou o Jardim das Oliveiras. 3 nomes. Não sei se você conseguia associar este lugar com esses 3 nomes: o horto, o Getsêmani e o Jardim das Oliveiras. É o mesmo nome, tá certo? Depois da última ceia, celebrada por Jesus com os apóstolos, na quinta-feira, antes da festa da Páscoa, após a instituição da Eucaristia, começou o drama da paixão. E é justamente assim que nós celebramos, não é? No Tríduo Pascal, a quinta-feira, e já naquela madrugada, ali, não é, que Jesus, quando sai da missa, por volta das 21 horas, ele sai cantando os salmos, não é? A única vez, dizem alguns estudiosos, que a única vez que Jesus canta, né, sai cantando os salmos e rezando, veja, maravilha, né? E lá vai para o horto, e fica 3 horas em oração, porque é justamente 3 vezes que ele convida os discípulos para
orarem, rezarem com ele, e eles cochilam e eles dormem. Por isso que dá 22, 23 e meia-noite. Meia-noite chega a guarda. Chega Judas Iscariotes com a guarda, é onde acontece, não é? O episódio que eu já falara. Jesus, retirado em oração no horto do Getsêmani, em face dos tormentos que entrevia no futuro próximo e, sobretudo, em face dos pecados, cuja responsabilidade tomava a si, sofre por várias horas terrível agonia e, não obstante o conforto trazido do céu por um anjo, do corpo santíssimo jorra-lhe, veja, abundante suor de sangue. Então Jesus já começa a sofrer aí, durante 3 horas, não é? Até as 3 horas, às 15 horas da sexta-feira. Das 21 horas da quinta-feira até às 15 horas da sexta-feira, Jesus sofre. É quando ele morre, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Veja, por isso que estão fazendo o itinerário do sofrimento de Jesus, né? O itinerário nas horas do sofrimento de Jesus. Isto é extraordinário para a questão mística, espiritual, não é? Se fazer jejum, se fazer vigília, se rezar nessas horas. E também a oração das horas da igreja, as orações canônicas, quer também contemplar um pouquinho nessas horas da paixão, de sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu disse na hora da tarde, não é? Quando se falou das duas naturezas, veja, na natureza humana de Jesus, ele diz: Pai, afasta-te de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. A natureza divina de Jesus. Tá certo? Que é incomparavelmente, não é, superior à natureza humana, à nossa natureza. Vamos para o terceiro ponto, não é? A coidenação. E vamos entender o que é a coidenação, não é? Um turba de soldados e ministros do templo, guiada pelo apóstolo traidor, Judas Iscariotes, veio capturá-lo. Um beijo do traidor hipócrita dá de conhecer o mestre aos soldados que se apoderam dele. E foi justamente assim que Judas Iscariotes combinou, não é? Com Caifás e todo o sinédrio. Aquele que eu beijar, este é o homem. Vejam? Este é o homem. E lá, na casa de Pilatos, no palácio de Pilatos, Pilatos vai apresentá-lo assim, não é? Echo homo. Eis o homem. Eis o humano. Não é? Eis o humano. E é interessante que Jesus, ele se deixa, né? Mas é impressionante se a gente for meditar e contemplar, não é? A mansidão de Jesus, claro, ele sendo o sumo bem, nele não há maldade, não há malícia, veja, ele se deixa abraçar pelo traidor Judas Iscariotes. Seria interessante que a gente perdesse um pouco de tempo, não é? Meditando Jesus no Getsêmani, né? Que Jesus olha com amor para o traidor Judas Iscariotes, deixa ele beijar nas duas faces, que significava, não é, a completude e a plenitude do ósculo da paz. Veja, do ósculo da paz. Depois que Judas beija, não é, para entregá-lo, aí ele questiona:
É com um beijo, Judas, que tu me trai? Veja. Totalmente contraditório. Né? Essa forma de entregar Jesus já mostrava. Essa forma de entregar Jesus já mostrava a contradição nele, não é? Já mostrava, veja, o quanto ele estava já desintegrado interiormente. Porque tudo fala. Tudo a gente pode fazer uma leitura teológica, não é? Também espiritual. Aqui. Vamos avante. O ligam e conduzem ao tribunal de Anás e Caifás, antigo sumo sacerdote, e dali ao tribunal do sumo sacerdote Caifás, onde se reunira a sinédrio. Não é? Agora atenção para a pergunta. Toda vez eu faço uma pergunta, tá certo? Quantos tribunais Jesus passou? Por quantos tribunais Jesus passou? Por quantos? Vamos ver? Não é? Por quantos tribunais Jesus passou? E quais foram? Se você acertar na quantidade, então denomine. Quais foram? Eu já citei 2 aqui. Não é? Se vocês ouviram, já citei 2. A primeira dica. Tá certo? Vamos avante. Mal ouvidas poucas testemunhas de acusação, Caifás conjura Jesus em nome de Deus vivo, lhe diga se ele é o Cristo, Filho de Deus. Jesus responde: tu disseste. A essa explícita declaração, o sumo sacerdote e o sinédrio o declaram réu de morte. Vamos ver. 4. Muito bem, José Ferreira. Quais foram? Quais foram? Acho que você pegou a minha dica, não é? De sinais. Agora, quais foram? Foram 4. 4 tribunais. Quais? Vamos avante? Então, como, porém, após a ocupação romana, já não tinham os judeus o direito de vida e de morte, Jesus Cristo foi entregue às mãos de Pilatos, em que em caráter de presidente governava a Judéia em nome do imperador romano. Tá certo? Eu já dei mais uma dica, viu? Vamos acompanhar, ter o raciocínio lógico e rápido. Tá certo? Eu já disse o 3º tribunal. Só falta o 4º. Pilatos, mais de uma feita, interroga Jesus e nada encontra para condená-lo à morte. Procura libertá-lo, mas por fim, atemorizado pelas ameaças e gritos do povo, a quem os grandes da nação instigavam o condena à morte de cruz. Manda primeiro flagelá-lo a Jesus Cristo, e após ter lavado as mãos e declarar-se inocente daquele sangue a derramar, Pilatos entrega Jesus aos soldados para que o crucifiquem. Vamos ver? Muito bem, José Ferreira, não é? Então, em ordem, não é? No tribunal, primeiro de Anás, segundo de Caifás, terceiro de Pilatos, não é? O 4º de Herodes. Depois Herodes manda para Pilatos, e é aí que Pilatos, não é, lava as mãos e manda flagelá-lo. Tá certo? Foram 4 tribunais
em ordem cronológico, o tribunal de Anás, o tribunal de Caifás, o tribunal de Pilatos, que teve 2 tempos, não é? Foi em 2 etapas, e o tribunal de Herodes. Tá certo? Muito bem. Vamos avante agora para o 4º ponto dentro deste artigo, o 4º artigo. Caminho do Calvário, agonia e morte. De uma vez que Jesus passara por estes tribunais, os 4 tribunais, não é? Muito bem, ele está dizendo, ei, seu vigário, quase que eu acerto. Muito bem, não é? Veja, agora ele foi flagelado, não é? Recebeu a coroa de espinho, está agora a caminho do Calvário. O sinédrio diante de Pilatos, as acusações políticas foram as acusações, não é, religiosas, não tanto política, porque se fosse política, Áurea, aí seria de fato por conta do império. Não foi tanto política, não foi tanto econômica, tá certo? Por isso que quando Pilatos interroga Jesus, ele não encontra, veja, nenhuma culpa. Por quê? Porque não tem culpa política, econômica. Jesus também não estava instigando os jovens, a população, para uma revolta que o Império Romano tinha muito medo. Mas justamente foi as questões religiosas que Jesus se declarava ser o Filho de Deus. Jesus se declarava ser o Filho de Deus. Tá certo? Tanto é que na cruz, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e nos salva. Esta foi a ironia, o sarcasmo, não é? O sarcasmo. Vamos avante? Então, carregado do peso lenho da cruz, ou seja, do pesado lenho da cruz, entre 2 ladrões condenados à crucifixão, Jesus foi conduzido ao Calvário. Pequena eminência fora das muralhas da cidade. Então, o Calvário, não é? O Gólgota, ou Monte Caveira, era uma pequena saliência, um monte, um outeiro, não é? Um horto fora dos muros de Jerusalém. Na verdade, era uma desova. Era um cemitério a céu aberto, onde condenava, crucificava, e lá por trás das cruzes, porque dependendo, não é? 1, 2, 3, 4 que colocavam lá, então se jogava os cadáveres. Quando era bandido, quando era um malfeitor, um revoltado, quando tinha família de influência, não é? Então se jogava por lá e ficava apodrecendo. Os abutres vinham e comia. Era um lugar terrível, não é? Era uma desova. Essa é a verdade, tá certo? Este lugar. Avante. Nesse local, despojaram-no das vestes e fixaram-no ao madeiro com 2 pregos. Ergueram a cruz à vista de todos, e sobre passadas 3 horas de sufocante agonia, Jesus
inclinando a cabeça, rendeu o espírito ao Pai, em presença de sua Mãe Santíssima, que, junto do predileto discípulo João, se achava ao pé da cruz. Quando Jesus estava para morrer, o sol se obscureceu, houve terremoto fortíssimo, cindiu-se em duas partes o véu que encerrava o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. É uma coisa que a gente esquece, não é? Dos sinais climáticos. A gente fica a tradição mística, espiritual, coloca a meditação das 7 palavras da cruz, que são as 7 frases, não é? Coloca a contemplação da mãe dele com as outras Marias e o João, discípulo do amor, não é? A questão do diálogo, da zombaria, do ladrão, do mau ladrão e do bom ladrão que rouba a salvação no último instante da sua vida, né? Lembra-te de mim quando chegares no paraíso. A gente coloca tudo isso. Jesus que desce na cruz a pietar, não é? Que antes de ir para o sepulcro passa pelo colo da sua mãe. Veja, mas a gente esquece dos elementos climáticos. Veja, que houve naquele momento da morte de Jesus. Quando os 2 ladrões morreram, não houve nada. Não houve nada. Mas quando Jesus morreu, não é? Veja, o tempo se fechou, escureceu. Houve, não é? Trovões, relâmpagos e terremotos. Houve terremoto. De lá, fora dos muros de Jerusalém, até o templo, que abalou, que o véu se rasgou. Literalmente. Isso não é expressão poética ou teológica, não, viu? A gente não se detém muito aos elementos da paixão, que a gente deveria se deter, não é? Para nos ajudar a contemplar. Veja. E então foi o... Também eu não quero me esquecer, não me deixem, que quando, não é, quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas a profecia dizia, não lhe é quebrado nenhum osso, não é? Então verificaram, para ter certeza, antes de tirar Jesus da cruz, traspassaram ele com a lança e, veja, saiu sangue e água. Sangue e água. Mas não só tinha uma gotinha de sangue, uma gotinha de água. Não é? Porque atingiu o soldado que o traspassou. Ele foi banhado. Ele foi banhado com sangue. E dali se ajoelhou e disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus. Então, todo esse cenário se tornou o que? Não é? Teofânico. Não foi apenas na voz do soldado que reconheceu que era o Filho de Deus, mas o tempo, não é? Então, nós podemos ligar isto lá com Elias, no Antigo Testamento, quando Elias queria, não é? Sentir Deus, ver Deus. Então, houve também a questão climática, redemoinho, não é? Houve terremoto, veja. E ele se expressou na brisa suave, não é? O vento. Mas na vida de Jesus, por dois também, né? 2 momentos, 2 episódios, no batismo, quando Jesus foi batizado, o tempo mudou, não é? Uma pomba veio, o Espírito Santo, e se ouviu a voz do Pai. Este é o meu filho amado, que eu me comprazo, que eu me alegro. Mas também aconteceu
anos depois, na transfiguração, que Jesus leva para o monte e lá se transfigura. E o tempo também muda, porque a nuvem cobriu, não é? Como na tenda de Moisés, que a nuvem descia. Veja os paralelos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, o tempo também, a criação, Paulo vai dizer, a criação geme, como em dores de parto. Veja, fala de Deus, toda a criação fala de Deus, anuncia a Deus. Tanto é que o próprio Jesus disse, se não proclamar, as pedras clamarão. Ou seja, todo o tempo, né? Toda a sua criação. Bem, vamos avante. E sobre passadas, já li, quando Jesus estava para morrer, o sol se obscureceu. Houve terremoto fortíssimo, decidiu-se em duas partes o véu. Consumava-se desse modo a redenção do mundo, pela qual Jesus quis suportar tantos sofrimentos, embora lhe bastasse por superabundante um único suspiro seu. Você é ato de Deus e por isso de valor infinito, não é? Bastaria isso, um único suspiro de Deus. Porque Ele é Deus. Deus é Deus, né? Bastaria. Mas foi esta pedagogia que Ele escolheu. Foi este método, ou seja, este caminho que Ele escolheu. Foi assim que Ele quis. Tá certo? E Ele quis justamente se servir de toda a sua criação. Não apenas a criação humana, mas a criação, veja, não é? Do céu e da terra, mineral, vegetal, animal e humana. Todos. E, padre, animal, como assim? Você está esquecido que ele mandou buscar um burro para entrar em Jerusalém? E aqui a gente vai percebendo que ele vai usando de tudo, de toda a sua criação. Por último foi não é, os sinais climáticos do universo. Não é? Mas toda a criação falou na crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o último ponto, sepultura. Estamos em quantos minutos? 48, vamos terminar. O corpo examine, não é? O corpo examine de Jesus transpassou-lo barbaramente no lado a lança do militar Longrino, não é? E depois da cruz por José de Arimateia, foi sepultado em sepulcro novo, de pedra, e que José de Arimateia construíra para si no horto, junto ao Calvário, por temerem os judeus que os discípulos de Jesus lhe furtassem os despojos e proclamassem que Jesus ressuscitara, obtiveram de Pilatos, não é, colocasse guardas ao sepulcro, cuja pedra foi selada. Não é? E é interessante aqui que era selada com o anel, não é? Com o anel do governador ou com o anel do imperador, do império. José Ferreira está dizendo, meu nome é José de Arimateia. Olha aí, tá vendo? Que é o fariseu que, veja, que é amigo, admirador de Jesus. É o fariseu bom, viu? Veja, então, se fosse rompido aquele selo, não é? Quem rompeu era
veja, réu de morte. Era condenado à morte. Estava assinando o seu óbito. Por isso que quando, não é, as cordas que sustentavam o selo romperam, a pedra rolou, a grande luz saiu, que cegou os soldados. Eles ficaram, depois que voltaram, não é, e viram a pedra rolada e o sepulcro vazio, eles ficaram com, aqui no Nordeste a gente chama com ar de louco, não é? Eles ficaram, né, loucos, com medo de serem mortos, não é? Porque aí tinha que investigar os soldados, o que eles estavam fazendo, se não foram eles que roubaram o corpo, né? E a gente sabe como foi feita a trama, não é? Que eles foram lá avisar, veja, que eles não foram avisar a Pilatos, eles foram avisar a Anás e a Caifás, que roubaram, ou que desapareceram. Então, estes, que eram cabeças do Sinédrio, pagaram aos soldados e pediram que eles espalhassem um boato que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus apóstolos, para que eles pudessem, de fato, proclamá-lo, não é, ressuscitado. Quer dizer, o medo pelo qual o Sinédrio colocou os guardas, né, resultou na mentira, que os Atos dos Apóstolos chama de boato, e que até hoje esse boato ele ainda, não é, se espalha. José Ferreira diz: eu conheci o Senhor em Palmares, na comunidade de Padre Braulio. Sim, estou lembrado, meu querido, um grande missionário. Deus abençoe. Pronto, aqui nós terminamos mais uma aula, né? E amanhã talvez eu volte, faça uma ou duas aulas, tá certo? Se vocês tiverem tempo, participam, não é? Se não tiver, então fica gravada aí as aulas. Já temos 9 aulas da doutrina cristã. E amanhã vamos para o 5º artigo, que é desceu aos infernos, não é? Ao 3º dia ressuscitou dos mortos. Os pontos que vamos ver: a descida no limbo, não é? Que é limbo, veja, a ressurreição, a mansão dos mortos, que é a descida, não é? Chamado limbo, a ressurreição, as aparições de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, José Ferreira, ele está dizendo: fenômeno, seus ensinamentos. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, Lucicleide.